João, já sabe o que você vai fazer final de semana? Ah, não sei ainda não, Vini. Acho que eu vou sair pra beber. Pois pronto, pede indicação pra chefe então, que vai ser convidado de hoje. Ah, então é isso. Vou pedir alguma dica pra ela. Vamos lá então. Olá, tá começando o primeiro Pode Flambar, o videocast que você assiste enquanto prepara aquele almoço pique Masterchef. Aqui você conhece ótimas histórias e ótimos pratos dos chefes convidados. Esse podcast é produzido pela Gastronomia em conjunto com a Escola de Comunicação da UnoOeste. Meu nome é Vinícius Antunes. Eu sou João Pedro Prudêncio e a convidada do nosso primeiro episódio é uma chefe com descendência italiana, formada em gastronomia, sommelier de cervejas e vinhos, fez escola superior de cerveja e malte e também fez cursos de mixologia e coquetelaria. Seja bem-vinda, Francesca Santi. Muito obrigado pelo convite. E, Francesca, como começou a sua história aí na gastronomia? Então, começou, na verdade eu não cozinhava nada, né? Mas eu sempre via minha tia e minha avó cozinhando. A minha mãe tem orgulho de dizer que ela nunca cozinhou um feijão. Até hoje ela tem esse orgulho. Mas eu sempre via muito essa questão da minha avó, né? A minha tia fazia bolos incríveis, fazia comidas incríveis. Inclusive, descobri vários segredinhos dela agora, né? Recentemente comecei a fazer as perguntas certas. E aí eu comecei a descobrir uns segredinhos pra ficar tudo tão gostoso. Mas, então, foi muito mais uma questão de ter essa referência das duas e também de, talvez, não sei, começar a me identificar com essa área, né? Por exemplo, quando eu tinha 15 anos, eu tinha um costume de fazer comida japonesa para os meus amigos, né? Porque eu achava super legal fazer comida japonesa para eles. Então, e como eu aprendi comida japonesa, né? Eu falei pra minha mãe, eu quero fazer um curso, não sei o quê. E um dia a gente foi almoçar, aí num restaurante que ela gostava de ir. E ela chamou o chefe, pô, você indica algum curso? Aí ele falou, indico, fica aqui uma semana comigo. Aí eu fiquei 15 dias lá com ele, né? Descasquei muito camarão, descasquei muito gengibre. Naquela época não era igual hoje em dia. Você vai hoje em dia no restaurante japonês e tem o gengibre já pronto pra você, ralado em conserva. Era tudo na mão. Tudo pronto. Não, era quilos e quilos de gengibre, quilos e quilos de camarão. Mas aí eu consegui aprender algumas coisas lá. Depois, óbvio, eu fiz o curso, quis fazer de qualquer forma. E aí comecei a fazer pros meus amigos, né? Até pensando um pouco nessa questão de como começou, eu acabei tirando lá da minha infância, né? Não sei se vocês em algum momento vão comentar sobre isso, né? Essa era uma ideia, mas eu me liguei que eu já tinha alguns indícios de que um dia eu viria trabalhar nessa área, né? Eu, do nada, comecei a receber, quando eu era criança, né? Minha família começou a receber em casa aquelas revistinhas da Nestlé. Não sei se vocês sabem quais são essas revistinhas. Não, hoje em dia eu nem sei se existem mais essas revistinhas, é uma pena. Mas do nada começou a aparecer, eu acho que alguém que morava antes devia assinar essas revistinhas da Nestlé. E eram revistas para crianças, né? De receitinhas, tudo desenhado, tudo fofinho, bonitinho. Então, eu recebi aquelas revistas, eu tenho até hoje. Né, que são guardo até hoje. Guardo até hoje tem lá em casa. E além disso, ainda fui mais atrás, né, que isso aí eu devia ter uns 5 anos, e mais atrás eu lembro de morar na primeira casa que eu me lembro ter morado, eu devia ter uns 3 anos no máximo, 4 estourando. E aí eu me lembro de brincar de cinema. E eu ficava atrás do balcão do cinema servindo pipoca com os equipamentos da Eliana. Que eu tinha esses equipamentos que não funcionavam, né, gente? O equipamento de biscoito, né, não funciona. Você não Só faz imaginação. Biscoito. Imaginação total. Você bota massa ali, nada acontece. Nada acontecia com nada da Eliana, mas dava pra brincar pelo menos, né? Então, dá pra fingir. Então tem toda uma questão aí, talvez, do inconsciente, né? Que eu fui só refletir isso muito tempo depois. E dessa história mais recente, que tem... Nossa, peraí, uns 15 anos já, né? Mais recente, uns 15 anos, pelo menos, de me interessar por conta das influências, né? E você começou, então, com comida japonesa, profissionalmente? Não sei dizer se seria com comida japonesa, né? Porque, querendo ou não tinha nem idade pra estar ali dentro, né? Mas eu fui ainda assim. E era engraçado, né? Porque eu experimentei o sabor que é, né? O sabor maravilhoso de você entrar num ônibus e todo mundo te olhar porque você está fedendo a peixe. Isso é bem nova, né? Então foi uma experiência interessante. Mas eu lembro do meu pai é italiano. Ele fica muito chateado comigo porque ele falou: você é filho de italiano e fica fazendo esses macarrão japonês?
Que absurdo. Cadê a descendência? Eu fiquei chateadíssimo porque eu não fazia comida italiana pra ele, fazia só yakisoba, fazia peixe cru. Na época ele não comia nada disso, né? Hoje em dia, nossa senhora, sai com ele... Só que é isso. Só que se deixasse ele comia todo dia, mas naquela época ele ficava chateadíssimo. Aí foi quando eu comecei a comprar os livros também, né? Minha mãe começou a me dar, aí também pegava minha mesadinha lá, comprava meus livrinhos, aí eu tinha alguns livros também de culinária italiana, Mas né? você gosta de fazer italiano também? Gosto. Eu trabalhei em restaurante italiano, né? Eu fiz a faculdade e cheguei a trabalhar quase 2 anos, né? 1 ano e pouquinho, quase 2 anos, num restaurante italiano. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Isso eu já estava na faculdade. E lá eu aprendi, tudo que eu aprendi de fazer de massa foi lá, não foi nem na faculdade. Eu sei que aqui vocês aprendem a fazer tudo, né? Eu não passaria tanta vergonha se eu tivesse feito a faculdade aqui, mas não foi o caso, então... mas eu aprendi lá naquele restaurante. E como é que você saiu da italiana, japonesa, pra bebida? Pois é, né? A gente vai falando assim, nossa... Não dá pra entender, né? Então, acho que foi uma coisa que aconteceu porque antes de você entrar na faculdade, você não imagina tudo que você pode trabalhar. Então, você entra na faculdade de gastronomia, qual a mentalidade de 99,9% dos alunos? Só cozinhar ali. Eu vou ser chefe. Eu vou ser chefe, eu vou ser confeiteiro, eu vou ter uma confeitaria, todo mundo só... Imagina fora disso, né? Não se imagina, por exemplo, fazendo uma gestão. Eu tenho uma amiga, inclusive deu aula aqui também, que ela trabalha com uma rede enorme. Agora ela está com uma outra empresa, né? Mas trabalhou com uma rede enorme de restaurantes em São Paulo. Assim, foi para a área da gestão. Então, eu tenho amigos que embarcaram, por exemplo, sabe? Hoje também estão na área de gerenciamento dentro de navio, no setor de alimentos e bebidas. É bem diferente. É porque também antes de entrar no curso você não tem muito horizonte, assim, você só vê o que aparece. Você vê a cozinha, né? Você na verdade de fora, você vê o quê? Você vê o efeito Masterchef. Né? Que é o que? Eu vou ter uma cozinha linda, e aí eu vou fazer os pratos, né? E aí quando você entra na faculdade, eu acho que o papel principal da faculdade é o quê? É te mostrar que você tem vários caminhos. E eu acho que o lado maravilhoso da gastronomia é esse. Você não precisa se prender um. Você não precisa se rotular, eu sou confeiteiro. Não, eu sou confeiteiro, sou ótimo em culinária asiática e também faço tal coisa. Pronto, você pode fazer muito bem 3 coisas. Sim. Mas que isso, fazer muito bem mais que isso, às vezes é um pouco difícil, né? A gente se esforça. Mas você pode se especializar em várias coisas. Então, acho que a faculdade, ela te abre os olhos, eu acho que não só na gastronomia, talvez até em outras áreas você entra e você fala, nossa, tem tudo isso, né? Tanto que agora a gente está tendo agora a disciplina de sala e bar. E eu sempre falo, gente, quer ganhar dinheiro, vai pro salão. Quer ganhar dinheiro, vai pro salão. Vai Quando você fez, já tinha? Então, quando eu fiz a faculdade, foi lá no Rio, né? Eu fiz a FRJ, Federal. Foram 4 anos, mas eu falei várias vezes com a Sato já, a gente sempre troca essa ideia, de que a grade daqui é uma grade muito especial. No sentido de valoriza muito outras disciplinas dentro da gastronomia. Eu não tive um foco grande de salão. Entendi. Na verdade, nem um pouco de foco de salão. Eu tive uma aula de cada coisinha assim, focado um dia de café, um dia disso, um dia daquilo, e às vezes com professores que não tinham muita, como é que eu posso dizer, muito domínio daquilo, né? Então, acabou que eu não tive todo esse conhecimento de salão, eu acabei tendo que adquirir isso, na verdade, muito mais com a prática do que com a teoria. E como é que você foi para essa área? Então, aí dentro da faculdade, né, eu entrei, eu achava que eu ia ficar o resto da vida na cozinha, e aí eu comecei a ter as aulas práticas, comecei a trabalhar no restaurante, então eu comecei a trabalhar lá, acho que foi muito mais não pela faculdade, mas pelo restaurante, porque antes da gente realmente trabalhar de verdade no restaurante, a gente tem uma visão, quando a gente entra é outra. E nessa época a gente tinha até o restaurante, ele até tinha uma janelinha que dava pra você ver lá de fora, mas é muito diferente, você tá todo dia com as mesmas pessoas fazendo os mesmos pratos, as mesmas coisas, e você não vê quem tá ali fora, você não vê se o cliente gostou, você não sabe se o cliente tá feliz, tá triste, a comida voltou, você não faz ideia de que mesa foi, por que voltou, né? Só sabe que voltou e tem que fazer de novo. Voltou. Alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada. Alguma coisa passou o sal, ou então a pessoa não gostava, ou teve algum problema ali de comunicação garçom com cozinha, e aí pediu algum ingrediente que o cliente não come, como por exemplo cebola, não sei. Então, e eu comecei a me sentir muito enjaulada dentro da cozinha. Muito mesmo. Por isso que tem várias histórias aí também de acontecimentos complicados dentro da cozinha por conta disso, que vocês sabem.
porque realmente é um ambiente muito estressante. E eu via várias coisas também que eu falava, gente, não é possível. Eu sabia, eu brinco, né, que eu aprendi lá, sem prática, só na teoria, eu aprendi todas as formas de roubar camarão VG e filé mignon. Porque a gente ficava lá na cozinha e do nada vinha um cozinheiro. Ih, fulano tá na câmara fria, vamos ver quanto vai ter de camarão VG depois. Então eu via muita coisa acontecendo, e quando você está na faculdade, você começa a ver que existem controles, existem ferramentas para você gerenciar um restaurante. E eu sempre fui muito próxima dos donos também, ficava assim, gente, pelo amor de Deus, chefe, vamos botar um controle de estoque, vamos botar uma chave aqui. Então eu já, na minha inocência, né, com meus 18 anos, né, toda empenhada ali em querer melhorar aquilo, eu comecei a ver que talvez a cozinha não fosse meu lugar. E aí foi dentro da faculdade, e por isso que eu vejo assim, eu fico muito feliz quando tem um aluno que fala assim, nossa, gostei muito, talvez eu trabalho com isso, né? Porque foi dentro da faculdade que eu vi, nossa, vinho faz parte também da gastronomia? Uma coisa nova, né? Nem imagina. Nossa, tô tendo aula de vinho. Hoje eu tava vindo pra cá, né? Aí eu tive que pegar Uber. A Uber falou a mesma coisa pra mim. Nossa, você tem aula de vinho, você tem aula de mixologia, tudo mais, é diferente e tal. Exatamente, as pessoas não ligam, né? É como se fosse algo externo da gastronomia. E não é algo externo, gente, faz parte. A gente estava até trocando uma ideia agora ali há pouco, de que é a mesma coisa com insumos diferentes. São receitas. São receitas, são preparos, são técnicas, são quantidades, então... Uma base, né, tudo. Sim, além disso são combinações. Então, quando a gente fala de coquetel, a gente fala de quê? De uma composição, assim como uma comida. E quando a gente fala de vinho, cerveja e outras bebidas fermentadas e destiladas, a gente está falando o quê? A gente está falando de produtos gastronômicos, né? Que você não consome sozinho. Sim. Ah, vou sair e vou beber uma cerveja. Você vai beber cerveja pura? Não vai. Vai passar a noite inteira bebendo uma cerveja e não vai comer nada. Vai beber um vinho e não vai comer nada. Não, isso não existe, né? Pode existir uma vez, mas não vai ser sempre assim. Vou beber aqui uma garrafa e meia de vinho de barriga vazia. Não vai. Sempre vai ter um petisquinho. Vai sempre ter alguma coisa com você. Então é a mesma coisa. Aí foi dentro da faculdade que eu descobri que eu poderia fazer isso. E acabou também que foi uma necessidade, né? Então, por ter um horário meio que integral, teve uma hora que eu saí do restaurante e comecei a fazer um curso de bartender para trabalhar como freelancer. Então, comecei a trabalhar em evento como freelancer. Nessa época, eu fiz também um curso de sommelier de cervejas. E aí, quando eu estava terminando a faculdade, eu fui estagiar numa loja de cervejas. Fiz uma gambiarra lá, falei, olha, eu quero trabalhar aqui, né, naquele lugar. Aí eu comecei com a coordenadora, ela liberou e conseguiu fazer com que eu pudesse fazer meu estágio na loja de cerveja. E aí dali eu trabalhava na loja de cervejas, final de semana eu era fechada, né, porque era uma loja de segunda a sexta, numa região mais central. Final de semana eu fazia o quê? Eu trabalhava como garçonete, servindo vinho e cerveja. Então era toda a experiência de toda... Exatamente. Eu digo assim que a minha história na área das bebidas, ela não foi linear. Ela continua não sendo linear. Continua não sendo nem um pouco linear. Porque eu fiz sempre tudo muito ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que de segunda a sexta eu estava na loja de cervejas, tinha um dia que eu fazia freelancer num bar de vinhos, outro dia eu estava num bar de cerveja, no outro dia eu estava num evento fazendo drink. Então, acabou sendo tudo muito... Como é que eu posso dizer? Em conjunto, né? E foi assim que eu fui me guiando e aí não sai mais. E você acha que a bebida pode aproximar as pessoas? Sim. Eu acho que está muito ligado à comensalidade, né? Você compartilhar. Então, por exemplo, uma cerveja. Muitas vezes você pode beber uma cerveja sozinho em casa? Você pode. Mas não é muito mais gostoso você estar com alguma pessoa conversando com você, no barzinho, no ambiente. O vinho é a mesma coisa. Você vai abrir uma garrafa de vinho sozinho, vai beber sozinho, sem compartilhar, né? E compartilhar que eu digo até de... Nossa, que gostoso, o que você achou? Né? É coisa básica, coisa boba. Você cria memórias daqueles momentos, né? Exatamente. Então, é boa questão. Eu tinha parado para pensar nisso, mas você cria vínculos e, querendo ou não, essas bebidas, elas representam alguma coisa. Né? O vinho, por exemplo, ele representa grande parte das vezes quando você sai em casal, por exemplo. Né? Então, às vezes, se você quer algo mais romântico, você escolhe o vinho. Se você quer algo mais informal, você escolhe a cerveja. Né? Você quer algo mais diferente, você vai beber um drink. Então, acho que tudo ali tem pode compor diferente uma experiência, né? E por falar nisso de memória, de lembrança, vamos para o nosso primeiro quadro para falar um pouco das memórias que você tem na sua vida? É o Caderno de Receitas.
No caderno de receitas, a chefe indica uma receita e a produção prepara esse prato pra gente experimentar aqui agora. Chefe, que prato que é esse? Então, esse aqui é o peperoncini ripiene, né? Que Peperoncini? ripiene. Ripiene. Basicamente um pimentão picante com recheio de atum, né? Então, eu fui, quando eu era mais nova, né? Eu cheguei a ir visitar uns parentes na Itália. Fiquei lá com o meu irmão, também era bem novinho, meu pai, que é italiano, né? Durante um mês. E teve umas experiências bem bacanas. Uma delas foi exatamente essa. A gente foi pro alto de uma montanha no restaurante de um amigo deles, né? Uns amigos do meu pai e tal. E aí era um restaurante que tinha todo um conceito, né? De ter a própria horta, né? Isso aí, pô, na 2000 e lá vai fumaça. Bastante tempo já, né? Então aqui pra gente é, nossa, incrível hoje em dia, né? Isso aí pra eles é normal há muito tempo. Então, eles pegavam tudo da horta deles e tudo mais, e eles fizeram um jantar pra gente. E eu me lembro de ficar abismada com o sabor desse... parecia um tomatinho, né? Porque é um negócio meio esquisito, né? Um pimentão meio diferenciado, um pimentão meio tomate. Ele não sabe ainda... ele não sabe muito bem o que ele é, eu também não sei o que ele quer ser, né? Ele quer ser tudo e ele é. E aí, nossa, eu lembro de comer muito dele, muito. E eu voltei falando dele e até hoje eu falo dele. E o meu pai fala, Fran, não sei. Eu sei que a gente comeu, mas eu não sei. E, bem, aparentemente é bem comum lá pra eles, né? Vamos experimentar, então? Aí, explica um pouquinho pra gente, como é que prepara, chefe, assim, Então, dentro é basicamente uma pastinha de atum, né? Então, é uma conserva feita com esse pimentão picante, com uma pastinha de atum. É bem simples, assim. É muito mais uma questão de saber preparar bem os ingredientes e deixar ele armazenando aí durante alguns dias. Aí você aprendeu lá, depois você foi testando? Não, depois eu só fiquei sonhando com ele mesmo. E você gosta de pratos assim? Você prepara normalmente desse tipo? Lembrou da viagem? Muito bom! Cadê ela? Tá aprovado. Então, uma coisa que me deixou muito... inclusive, ano que vem eu vou pra Itália, né? Já tô combinando que meu pai quer visitar os parentes dele, né? Já tem tempo que ele não vê, então a ideia é a gente ficar uns 3 meses lá. E eu vou até ver o que eu vou fazer, mas eu não quero ficar 3 meses só rodopiando, então minha ideia é parar em algum lugar para poder trabalhar. Mas uma coisa que me deixou muito abismada lá, primeiro eles já, nessa época já, né, isso tem quase 15 anos, eles já tinham um pouco costume de estar junto, né? A gente tem muito disso, né? Um come no sofá, o outro come na sala, o outro come no quarto. Já nessa época já era assim. Só que como fui eu, meu pai e meu irmão, então as famílias estavam se juntando para encontrar com a gente, né? E uma coisa que me deixou muito abismada é exatamente o sabor de tudo. O sabor das comidas dentro da casa é absurdo. Então, assim, quando fala assim, o molho de tomate cozido horas e horas, eu lembro da gente ter jantares de 5 etapas. Não era considerado 5 etapas, né? Assim, esse aqui vai entradinha. Aí depois vem o primeiro prato, segundo prato. Aí vem um queijinho, depois vem um docinho, uma frutinha, normal. Aí depois os shotzinhos assim de amaro, né? Então é algo que é normal para eles quando eles se encontram, né? E o primeiro prato, por exemplo, é muito comum uma massa, né? E aí eu lembro de ter um bowl de massa, né? Uma tigelinha de massa, muito cheia. E eu falei assim, cara, não vou conseguir comer. Era tão leve, mas tão leve que eu comeria 50 daquilo. Você nem sente, né? Você não sente, é muito leve. E isso que me deixou, assim, muito chocada, é o sabor de tudo, é muito bom. É tudo muito simples, mas é tudo muito bem feito. Até a própria sopinha, né? A minestrone não, seria uma minestra, né? Meu pai não soube me explicar muito bem, mas é uma massinha feita com caldo de legumes, por exemplo. É incrível, o sabor é incrível. É tudo, o sabor O jeito tudo. que eles fazem é bem diferente, né? Exatamente, assim, é uma culinária que eu gosto muito, a pizza também. Lembro de também a gente ter feito um passeio, né, aí vamos comer a pizza metro, né, aí fomos comer a pizza metro, vamos lá, ia fazer 15 anos, meu irmão ia fazer 12, e a gente, nossa, uma pizza metro, né, e eu fiquei assim, pizza metro, eu. Sim. Então a gente, porque a massa é... Mas é metro mesmo?
Era pizza bem grande. Eu não sei porque eu confesso pra você que eu não tinha muita noção se era ou não era. Era grande. Era grande, era bem grande. Era uma pizza de família mesmo. Assim. Essa pizza que a gente divide pra 3 pessoas, é pra uma pessoa. Né? Pelo menos foi assim comigo, né? Mas, nossa, maravilhosa. E você come muito, exatamente essa questão que eu falei. Tudo muito leve, muito fácil de comer. Não te enche, não te empanzina, não te dá azia. Né? Tudo bem que essa época eu também não ia... essa época também eu não tinha muitas essas coisas de azia, né? Hoje em dia que a gente desenvolve essas coisas de azia, né? Mas não lembro de não ter passado mal. Então isso foi ótimo. E de ter comido muito bem. E você incorpora essas suas raízes italianas hoje em dia? Sim, de vez em quando eu faço algumas coisas, né? Tanto que no meu Instagram eu sempre posto algumas receitas, né? Às vezes para harmonizar, às vezes porque quero postar uma receita mesmo, apesar do foco ser muito mais bebidas alcoólicas no geral, eu faço isso também, né? Tanto que recentemente eu fiz um de um Gravilax, que não tem nada a ver com de salmão, né? Que não tem nada a ver com culinária italiana, mas era para harmonizar com vinho. E eu tenho vários outros pratos que todos eles são alguma coisa relacionada à Itália, né? Que tal uma harmonização para receber os amigos em casa ao lado de um ótimo vinho rosé português? Esse é o vinho Noia Rosé e a receita de hoje é de um Gravilax de salmão que harmoniza muito bem com esse vinho. Um prato que eu amei fazer e que a gente não tem muito acesso lá no Rio, né? Até tem, mas não é tão fácil de você achar, é batata doce roxa. Né? Então é uma coisa que às vezes a gente consegue uns fornecedores orgânicos que conseguem trazer pra gente. E eu fiz um nhoque de batata doce roxa e foi a coisa mais fantástica do mundo. E nhoque é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu acho muito... Como é que eu posso dizer? É uma coisa meio masoquista. Por quê? Por quê? Porque eu falo assim, nossa, vou fazer nhoque. Teve uma época que eu falei assim, vou fazer nhoque pros meus amigos de Natal. Eu vou dar comida de Natal, né? Vou fazer nhoque. Aí eu tenho a ideia, eu fico animada. Na hora de fazer, aí eu lembro o trabalho que dá. Aí eu fico pé da vida comigo mesma. Por que fui inventar de fazer isso? Por que eu fui inventar de fazer isso? Que ideia horrorosa. Aí eu faço, aí dá certo, aí eu fico feliz. Mas é isso, sabe? É uma relação meio complicada com o nhoque, mas eu aí adoro. Volta pros drinks. Falar, não quero mais, então. Não, deixa eu voltar, porque... Deixa eu abrir uma garrafa de vinho aqui pra ver se eu fico mais feliz. Mas é bem isso mesmo. Em questão da culinária, você falou que gosta muito da italiana e tudo mais, mas você falou que começou na japonesa. Tem alguma culinária que é a sua preferida, meio assim, tipo... supera as outras, ou... Eu não tenho, acho que eu não tenho uma preferência assim tão clara, não, para não pra pensar. Depende do dia, eu acho que depende do dia. Mas eu, por exemplo, eu fui recentemente, consegui ter uma experiência parecida com a que eu tive na Itália, num restaurante italiano lá no Rio, que era um chefe italiano. Né? E acredito que, não sei se não fez ainda italiano, mas vai fazer, né? Eu acho que a Sato provavelmente vai falar de vários segredos da culinária italiana, mas um deles é ingrediente, né? Então, se o ingrediente é bom e você fizer a técnica correta, vai ficar fantástico. Então, recentemente eu tive uma experiência com o espaguete alla matriciana, que é um espaguete muito bacana, é fácil de fazer e, nossa, ficou fantástico. Tudo que o chefe dava pra gente provar, mais simples que fosse, era fantástico, o nhoque derretia na boca, então era aquela coisa maçuda e parece um chicletinho, né? Então, eu tive uma experiência recente, acabei de lembrar disso, lá no Rio, consegui ter essa experiência aí no restaurante por conta desse chefe, e ele falou exatamente isso, né? Falou que o segredo é o ingrediente, né? E você tem vontade de ir pra essa área, talvez? Então, não voltaria. Eu acho que o mercado de bebidas é um mercado que está muito aquecido e falta profissional. Tanto que várias pessoas falam, Fran, estou perdido, o que eu faço? Falou, vai fazer um curso de sommelier, vai trabalhar como sommelier. Falta sommelier. Né? Por que falta você acha que falta? Eu acho que falta porque eu recebo muita mensagem dizendo, Fran, conhece. O motivo disso, você acha que é falta de interesse? Eu acho que sim, eu acho que não existe um reality show para evidenciar o trabalho do serviço de salão. E a gente tem um problema no Brasil que a gente acha que servir o próximo é algo que te diminui. Né? Então a gente, como cliente, a gente destrata quem está servindo a gente e a gente trabalhando, a gente tem vergonha às vezes de estar trabalhando, servindo alguém, né? Que é uma coisa muito diferente de outros países, como por exemplo os Estados Unidos,
né? Que você tem ali a questão da gorjeta, todo mundo que trabalha com serviço ganha gorjeta, né? É feio você não dar gorjeta. E muitas pessoas, às vezes, elas têm esses trabalhos, elas vão para outra profissão, mas todo mundo vê com bons olhos que a pessoa tá fazendo alguma coisa para conseguir se sustentar. Então, é uma relação diferente com o trabalho. Então, acho que as pessoas não pensam no salão porque elas pensam que é algo que diminui elas. E no final, aquele é o intuito. Você tá ali pra fazer uma coisa que você gosta para aquela pessoa que quer provar aquilo que você tá fazendo. Na verdade, você tá oferecendo uma experiência. Porque a experiência, óbvio que a cozinha, ela leva a experiência. A cozinha, ela vai fazer você voltar à infância ou à adolescência. A cozinha vai fazer você criar memórias, né? Você cria memórias através da cozinha. Só que é o salão que vai marcar. É o salão. Porque se o atendimento no salão for ruim, a comida pode ser fantástica. Você vai esquecer que a comida foi fantástica. O sabor da comida vai mudar pra você. Só vai lembrar que o garçom te tratou mal. O garçom tratou mal, ou eu entrei no restaurante e ninguém olhou pra minha cara, ou então colocaram coisa mais na minha conta, ou então ninguém olhou pra mim, ou então... Enfim. Então, eu acho que tem muito essa questão mesmo das pessoas não entenderem o valor e a necessidade de ter um salão muito bem alinhado. Eu vou dar um exemplo simples. Quando a gente era bem mais novinho, minha mãe começou a ir no Muay Thai. Aí ela levou a gente, né? Eu tinha 12 anos, meu irmão tinha 9. E a gente ia no Muay Thai com ela. Só que de vez em quando, uma vez por semana, a gente ia no japonês. Bons tempos. A gente ia pro Muay Thai e era pertinho, a gente ia no japonês. E o meu irmão, ele sempre foi muito fresco pra comer. Hoje em dia ele melhorou. Tá velho já, né? Tá hora de crescer o paladar, melhorar esse paladar, né? E ele gostava muito do cani, né? Gostava muito de yakisoba com cani. E é uma coisa muito simples, muito básica, mas a gente começou a sempre sentar na mesma mesa, porque o garçom, ele era muito tranquilo, muito direto, ele não tinha aquela coisa que a gente às vezes acha que tem que ter, né, de abraçar o cliente. Não. É você ser gentil, é você ser correto, é você ter um bom atendimento. Eu ter um bom atendimento, às vezes, é você ser você. Ele era muito tranquilo, muito simples, muito boa noite, tudo bem, e por aí vai, aquela coisa bem... E na segunda vez que a gente foi, eu lembro dele ter lembrado que o meu irmão gostava do yakisoba daquele jeito. Então o yakisoba dele, minha mãe não precisou nem pedir, porque já veio do jeito que ele gostava. Então ele lembrou. A partir desse dia a gente só era atendido por ele. A gente escolhia a praça, né, que ele estava trabalhando, né? Na época eu não sabia que isso existia, né? Praça, não sabia, mas a minha mãe procurava onde é que tá fulano. Não lembro o nome dele, óbvio. Não tinha 13 anos, 2 anos. A gente ia atrás dele por conta do atendimento dele. Ele fez a imagem do lugar pra vocês. Exatamente. Até hoje eu não esqueço do homem. Você vê? Chefe, não caminhando pro final, então? Vamos, então? Começar agora o Marcha e Solta. Eu quero comer mais. Marcha e solta é um termo que a gente utiliza na cozinha. Marcha é quando o pedido chega na cozinha e solta quando a cozinha manda para ser entregue para o cliente. É um quadro no estilo ping-pong aqui do nosso podcast. Então, chefe, um drink preferido? Whisky sour. Vinho ou cerveja? Vinho. Droga, não, peraí, cerveja. Eu não sei o livro de cerveja, gente, peraí. Uma técnica preferida? Pula. Uma técnica preferida? Ai, gente. São várias. Vamos lá, próximo. Depois a gente volta nessa. Então, um drink muito difícil. Um drink muito difícil? Ramos Gin Fizz. Um drink que você faz de olhos fechados? Negroni. Negroni. Uma bebida que todo mundo deveria experimentar. Vinho laranja. Natural. Uma dica que você dá para os seus alunos hoje? Aproveitem a faculdade. Eu sei que às vezes a gente... Pode desenvolver? Pode. Eu sei que às vezes a gente vem com um objetivo, né? Eu sou confeiteiro, eu vim porque eu quero melhorar em confeitaria, eu quero sair com diploma para trabalhar em confeitaria. Ou eu quero trabalhar com bebida e não quero fazer outra coisa. Mas a gente tem que aproveitar cada disciplina que tem aqui dentro. Porque o que vocês têm aqui dentro, vocês não encontram em quase nenhuma universidade do Brasil, sabe? O nível de professores que tem aqui, o nível de estrutura que tem aqui, a qualidade dos insumos que tem aqui, o cuidado com a grade que existe dentro do curso. Então, acho que é aproveitar ao máximo
E entender também que as pessoas são diferentes. Então, e que, independente de onde você for trabalhar, provavelmente você vai trabalhar em conjunto. Então, é aquilo. Você precisa aprender a trabalhar em equipe e entender que vão ter pessoas que não vão ser iguais a você e tá tudo bem e vamos lá, né? Empatia, resiliência. Então, isso aí é uma dica que eu dou. Já pensou numa técnica preferida? Não. Então, mixologia pra mim é? Mixologia pra mim é a mistura de ingredientes de forma harmônica e previamente pensada. Perfeito. Muito obrigado, chefe, por ter topado participar aqui com a gente. A gente adorou conhecer sua história. Muito obrigado a vocês. O Pode Flambar vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou e espere no próximo episódio. Se você gostou do prato, tá com vontade de experimentar, ele tá disponível lá no Instagram da Gastronomia, @unoeste-gastronomia. Já aproveita para seguir também a comunicação no Comunicação Unoeste. Os próximos episódios vão estar disponíveis no YouTube da Gastronomia Unoeste. Fique esperto que logo sai por lá. Muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima.